Assista agora a AMA do dia 20 e 7 de novembro de Então, boa noite. 2025 do Boa noite, Projeto boa Vita. noite, boa noite, boa noite. Uma boa noite paulista. Eu agora sou paulista. Nos próximos 2, 3 dias sou paulista. Eu e Santana. Não sou apenas eu. Eu estou aqui no hotel. O Santana já perguntou a mim hoje. Almoçamos juntos. Foi um almoço maravilhoso. Um almoço que durou até às 6 horas, não foi, Santana? 6 horas. Foi muito, muito produtivo, muito proativo, muito bom. Trocamos uma série de ideias. Aliás, o trabalho que tem sido feito pela equipa e, sobretudo, nesta parte mais informativa, digamos assim, de artes, da responsabilidade do Santana. Nesse sentido, nós desenvolvemos alguns raciocínios e abordamos algumas temáticas que precisam ser mais aprofundadas no projeto Vitra, para que tenhamos ainda mais divulgação e uma consistência informativa mais robusta ainda do nosso projeto. Então, o futuro é muito promissor. Apresentei-lhe algumas ideias minhas, ele também, e nessa convergência dialogante, digamos assim, nesse diálogo, assim, vamos começar a concretizar, pegando exatamente nos inputs que vamos ter amanhã e no sábado, do que se vai passar lá na blockchain, na conferência, vamos pegar em algumas ideias nossas, em função do que temos já também já programado com algumas pessoas lá, operadores do mercado cripto, a nível de provedoras de informação e outras coisas mais, que depois é seu tempo, vocês irão saber, nomeadamente a possibilidade de uma plataforma via Pix, de compras, para facilitar ainda mais, sobretudo aquela avalanche de novos investidores da Web2 que vão chegar via redes sociais, e uma campanha de marketing muito forte também. Então há aqui uma série de questões que começamos a abordar hoje, pessoalmente, que é muito melhor do que ser só na tela do celular. Então foi uma surpresa muito agradável. E digo, gente, o Santana, ele já me tinha dito: Luís, você reserva uma camisa GG para mim, uma camiseta dessas, porque eu sou grande. Agora não pensava que o homem era tão grande. São quase 2 metros de altura. Então amanhã eu vou estar muito bem protegido por segurança que desempenha o papel de membro da equipa e de segurança pessoalmente também. Então vai ser muito gostoso. Eu vou abrir aqui a câmera, se eu puder, se eu conseguir, porque às vezes não é fácil, não. Às vezes isto não é fácil. Deixa eu ver aqui. Como é que eu fiz da outra vez? Aparecer como... Compartilhar tela. Tá, mas agora o Santana tá aí contigo, né? Tu pode pedir um auxílio para ele. Sim, você pode... Santana. Vai dar interferência. Dá interferência, então não abra a sua, não. Eu abro aqui a minha. Pronto, você está compartilhando a tela, estou, sim senhor. E agora abrir aqui a câmera. Portanto, compartilhar vídeo, câmera frontal, câmera traseira. Eu prefiro mostrar o Santana do que mostrar a mim. Ele é mais jovem e mais bonito que eu. Aberto. Compartilhar vídeo. Estão vendo? Agora sim. Agora, peraí. Está aparecendo? Acho que não. Eu tenho uma dificuldade. O Santana vai tentar fazer a abertura de câmera. Santana vai tentar fazer. Eu não faço muita questão de ser mostrado nem filmado. Só quero aqui que... Tenho dificuldade aqui, porque eu estou nos dados móveis, porque a internet aqui, o Wi-Fi em alguns andares é boa, noutros não é tão boa. Estou nos dados móveis. Pronto. Deixa eu baixar meu som aqui. Pronto, Santana, mostrar. Mostra você primeiro. Deixa eu ver a câmera. Pronto, este é o Santana. Nós estamos aqui, nós temos de fazer pessoal, tudo bem com vocês? Santana aí. Estamos na terra da garoa. E pior que tá garoando mesmo. Frio gostoso. Friozinho. Só para... Agora mostrar aqui também os chaveirinhos. Só Muito bacana. habilitar a câmera.
Vocês estão vendo o Santana? Aí, ó. Chaveiro. Dá pra ver, dá pra ver. Parecendo até com você, Luiz. Não é seu filho bastardo, não? É por isso que o filho sempre é mais bonito que o pai, né? Ah, deve ser parente, não é possível. Não gosto muito. Olha, a logomarca da Vitra no boné ficou espetacular, a bordada. Deixa eu mostrar. Bordada, viu? E na camiseta impressa, em degradê, Tô vendo não Eu aí. trabalho. Fala alguma coisa aí. a Agora produção. Pronto, gente. Já viram que realmente estamos aqui os dois juntos, era isso que eu vos queria mostrar. Vamos então dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Santana, se puderes então, porque senão vai interferir aqui, Deixa eu só dizer. vai fazer retorno. Pronto. Então, já nos viram. Olha o André Santana. E aí? O homem sacaneou muito. Rapaz, eu sou famoso. Foi um almoço entre amigos, foi mesmo espetacular. Conversa muito gostosa mesmo, muito prazerosa, entre dois amigos. Foi muito bom mesmo. O que é que eu vos quero dizer? Estamos aqui hoje, os dois. Eu estou triste porque até estava a confidenciar isto ao Santana. Eu queria que estivesse aqui, junto comigo, algumas pessoas. Não só amanhã, porque estará bastante gente aqui no Projeto Vitra, mas hoje eu queria muito que estivesse aqui o meu querido amigo Leonardo Nóbrega, que é uma peça fundamental no projeto. Queria que estivesse aqui o meu querido e saudoso amigo Elias, que é uma pessoa que trabalhou muito por este projeto. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Para aqueles mais antigos, que conhecem bem o Elias, os mais novos não conhecem, eu chamava-o de cabeça reluzente, de cabeça iluminada, porque ele é careca, ou seja, usa a máquina zero e é um dos homens inteligentes que a Vitra possui, porque ele está no projeto junto connosco. Ele mudou de cidade, mudou de emprego e por questões pessoais se afastou aqui um pouquinho, mas trabalhou muito neste projeto. E o Nóbrega também. O Nóbrega neste momento está com uma situação pessoal e familiar. A mãe dele deu uma queda, foi hospitalizada, ficou na UTI, enfim. A esposa dele está com alguns problemas também, de depressão. Por isso o Nóbrega não está aqui connosco, nem o Nóbrega, nem o Elias, e eu fico muito triste. Queria também aqui ter o André Paris, esse gaúcho dos Sete Crustados. Queria ter aqui o Jota Silva. O Jota Silva já me convidou lá para ir à praia dele. Eu declinei o convite porque a agenda está sobrecarregada. Eu até lhe disse, sem jeito de brincadeira, que não troca as praias da Paraíba e as águas calientes da Paraíba pelas águas do Guarujá. Mas foi um convite muito simpático e eu registrei com muito apreço. Não faltarão oportunidades. Queria ter aqui todos vocês. Queria ter aqui o meu amigo Tonico, el hombre que habla muy bien em espanhol. El muchacho, se a ti te gusta, a mim me encanta. Gosto muito do Tonico. Damos muitas risadas. Então há aqui uma série de pessoas, não desconsiderando os outros, mais recentes, mas aqueles mais antigos são os pais desta criança. São os pais deste projeto. A Vitra não chegaria onde está, nem onde vai chegar, não tenho nenhumas dúvidas, sem esta galera mais antiga, que está comigo desde lá atrás. Sabem por tudo aquilo que nós passamos, desde SHG, Generation, como muitos sabem, o projeto falido, até diziam, o último fecha a porta, pagar a luz, o nosso investimento ia ser todo perdido, não é, Tonico? Você é desse tempo. E eu disse, não, a Vitra tem solução. Eu vou apresentar uma proposta do game para rentabilizar o projeto. Apresentei essa proposta em 6 páginas, escritas por mim. O Elias depois deu-lhe um formato bonitinho, fez a arte, por isso é que eu digo que o Elias é peça fundamental.
aliás, o white paper foi, portanto, redefinido por ele junto comigo. Ele trabalhou imenso, vocês não fazem ideia. E por isso eu digo que essa galera mais antiga era para estar aqui, mas não está, mas estão no meu coração. Viu? E agora, essa enxurrada de gente mais nova, porque a Vitra é isto. A Vitra é um processo evolutivo. Esta galera mais nova, como Santana, o André Paris, o Jota Silva, que se juntou a nós e que têm feito aqui um trabalho maravilhoso. Um trabalho realmente espetacular. E com esta equipa que nós temos, não tenham dúvidas de que a Vitra vai alcançar altos patamares. Chile também, que é muito discreta, muito sigilosa, mas é uma das nossas maiores investidoras nesse projeto. Então eu tenho muito apreço por ela, muito carinho, pela confiança que ela sempre depositou em mim, nas imensas conversas que nós fomos delineando nos privados e nos bastidores. É uma das investidoras mais fortes aqui deste projeto. Então eu sou muito grato a esta gente, a todos vocês. O Roberto da Guiar, que acabou de entrar agora, que eu vou conhecê-lo pessoalmente amanhã. Vou conhecer a sua esposa, ele também irá conhecer a minha esposa, que está comigo. Ela está comigo aqui em São Paulo. E amanhã vamos lá estar, todos trajados a rigor. Eu e o Santana e a minha esposa já iremos, no Uber, já de boné, já de camiseta. E depois os outros, à medida que forem chegando lá, eu vou distribuindo as camisetas e os bonés. Então, a Vitra chega a uma fase da sua história muito importante, porque é um marco. Depois de várias tentativas, várias participações presenciais, nunca se almejou esse desidrato, nunca foi possível. Vocês conhecem a história tão bem ou melhor do que eu, mas agora a Vitra está presente. Está em São Paulo e vai estar amanhã na Conferência Blockchain, que é um evento muito importante, onde passam mais de 30 mil pessoas. Eu já tenho alguns contactos aflorados, que serão concretizados amanhã. Santana vai estar comigo em algumas reuniões. Então, acreditem que nós vimos aqui em São Paulo não é para passear, porque eu não vim a gastar dinheiro se fosse só para passear, até porque eu conheço muito bem São Paulo, já morei aqui 9 meses, por conta de alguns negócios meus no âmbito financeiro que eu tive que estar aqui presente. Conheço muito bem São Paulo. Há lugares muito mais bonitos do que São Paulo para se passar férias. Desculpem a transparência e a franqueza. Então, estamos aqui para trabalhar com esta equipa maravilhosa. Amanhã vamos estar lá, portanto, o dia todo. A conferência começa, o stand abre às 9 horas da manhã. Vai estar lá por volta de umas 9h30, 10 horas. Vamos tomar um café juntos aqui no hotel e depois vamos para lá. Vamos estar lá e vamos tentar, de alguma forma, eu estava a conversar isso mais com o Santana hoje, vamos tentar retirar e extrair o máximo proveito possível do evento, de forma a capitalizar essa nossa presença, né, física, para as nossas redes sociais e para o nosso ecossistema, né. Posso-vos dizer que vai haver também alguns conteúdos informativos nos principais portais de informação de criptomoedas aqui no Brasil. Vamos fazer isto. Estamos alinhando só alguns pormenores para que as matérias saiam como nós queremos, com muita substância e muito fundamento, e depois a partir daí a gente vá se espraiando pelas redes sociais e pela divulgação, porque é isso que nós queremos. Porque a Vitra é nossa, a Vitra existe, só que não é conhecida ainda. Tem que ser conhecida. Portanto, a partir de amanhã a gente vai começar a trabalhar justamente nessas ferramentas de divulgação, de marketing, sempre de olho no mercado cripto, porque eu, como sempre vos disse, há pessoas que não concordam comigo, mas eu não estou aqui, não é para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer aquilo que é preciso ser feito pelo projeto, de acordo com as nossas ideias, nossas da equipa, as convicções, porque a gente conversa muito, eu, Santana, o André Paris, o Nóbrega, conversa bastante, de acordo com a estratégia delineada. E não adianta, eu volto sempre a dizer isso, não adianta estar a investir em marketing, não adianta estar a investir em listagens, em sexos. Nós queremos 2 ou 3 no mínimo, e depois mais do que isso. Será nessa fase, depois a partir do momento em que se ganha gordura, em que se ganha substância, a gente vai reinvestindo noutras sexos. A ideia é essa, noutras listagens. Portanto, mas não adianta esse trabalho estar sendo feito, que o mercado
com o índice do medo em 10 pontos, em 12 pontos. Não adianta, é jogar dinheiro fora. E quem não tiver essa percepção, não é, Santana? Quem não tiver essa percepção não sabe o que está a fazer. Imaginem, por exemplo, que nós tínhamos listado a Vitra em 2 sexos. De que é que servia? Se as pessoas neste momento não compram, estão com medo. Tinha subido, estava zerado de novo. Exatamente. E todos os projetos. Dava aquele um pumpzinho, um hypezinho, e depois a seguir morria de novo. Então não adianta, gente. Então, agora o que eu vos quero dizer é o seguinte: acreditem, e eu sei que 90% não acredita, mas acreditem que o Bitcoin vai atingir novas máximas históricas. Acreditem no que eu vos digo. Vai atingir novas máximas. Eu sei que muita gente, 90% dos youtubers, dos influencers, dizem o contrário. Mas esses que dizem o contrário, dizem porque eles alimentam toda uma clientela de pessoas incautas no mundo cripto, pessoas sem conhecimento, sem informação, a quem eles vendem os seus cursos. E eu sempre digo isto. Quem me conhece já há 3 anos, eu sempre digo isto. Se esses caras fossem bons no mercado cripto, no mundo cripto, eles não viviam de venda de cursos. Viviam da gestão do seu portfólio em criptografia, em criptomoedas. Então, e depois eu estou em dezenas de grupos, eu acho piada às análises deles, porque é assim, eu vejo aqui uma tendência de baixa, uma canaleta de baixa, mas pode ser que, entretanto, faça um pivô de alta, ou seja, eles dão aquilo que os shortados querem ouvir e também, simultaneamente, de forma maliciosa, de forma desonesta, intelectualmente, do meu ponto de vista, dão aquilo que os longs, os que estão super alavancados no sentido longo de alta, eles querem ouvir. Ou seja, eles dão lá e lô, dão cá e lá, para vender os cursos. Agora, em termos de substância analítica, de conteúdo informativo, com alguma pertinência e alguma consistência, não tem. Por isso é que eu fico triste, porque eu vejo milhares e milhares e milhares de pessoas perdendo dinheiro no mundo cripto. Não só pelos scams, pelas puxadas do tapete, não só. Sobretudo por seguirem pessoas deste porte. Os boca fofa da vida e outros tantos boca fofa que vendem cursos enfim, é muito triste. Então, do meu ponto de vista, o Bitcoin, acreditem que vai surpreender muita gente. Claro que nós gostaríamos, eu estava a dizer isso ao Santana hoje, quem me dera, nós estávamos aqui amanhã, que era a nossa expectativa, e o Bitcoin já estivesse acima de $150 mil. Era a nossa expectativa, porque a vida seguramente já estaria num patamar que a gente estava aqui felizes, com um sorriso de orelha a orelha. Só que a vida não é como nós sonhamos. A vida não é muitas vezes como nós planejamos. A vida é como ela é. É como ela é. E o segredo da vida é nós sabermos surfar as brechas que ela nos dá. Seja no sentido de queda do mercado, seja no sentido de alta do mercado. Então, o que eu vos quero dizer é que acreditem, minha gente, que até ao final do ano, acreditem no que eu vos digo, nós vamos estar muito felizes e todo esse pessimismo do mercado, essa negatividade do mercado vai ser completamente superada. Quando vocês começarem a ver agora, será muito rapidamente. Quando para acabar novembro ainda falta sexta, sábado e domingo. Segunda-feira é 1 de dezembro. Falta 3 dias. E em 3 dias no mundo cripto acontece muita coisa. Em 3 dias no mundo cripto acontece muita coisa. E não se esqueçam que no dia 1 de dezembro vai começar o chamado, o Quantitative Easy, chamado o que é? O que é isto? É, portanto, a chegada, é a abertura das comportas da liquidez no mercado financeiro. É a chegada dos trilhões de dólares que o Fed é obrigado a injetar para salvar bancos e economia norte-americana. Se não fizer isto, ele tem que fazer isto como fez em 2008, na crise do subprime, como fez em 2019, 2020, na pandemia do Covid-19. Esse dinheiro tem que ser injetado. E o presidente do Fed, o senhor atraso, que sempre atrasado chega, já disse que a partir do dia 1 de dezembro, acho que a primeira injeção acho que é 1,3
trilhão de dólares. Portanto, a partir daí e até ao final do ano isto tudo muda. E no dia 10 de dezembro, não se esqueçam, temos reunião do FED. É no dia 9, que é na terça-feira, e dia 10, com redução de taxa de juros. Vocês lembram-se daquela conversa lá atrás, foi no dia 17 de novembro, se não me falha a memória, a última reunião do FED foi. O discurso do Jeremy Powell reduziu a taxa em 0,25 e disse, vocês lembram-se daquela frase célebre? Não é garantido que haja corte de juros no mês de dezembro. Não é garantido. Essa frase derrubou os mercados. Essa frase, minha gente, não é inocente. Eu escrevi sobre isso na minha análise. Essa frase desse homem não é inocente. É uma frase mal intencionada para derrubar os mercados. E agora, eu vou partilhar aqui com vocês, eu sou um entusiasta do mundo cripto, até porque tenho muito dinheiro investido, e quando eu visto o meu dinheiro, eu tenho que ir a fundo, tenho que estudar. Essa situação de derrubar os mercados, muita gente sabia, intuía e concluía de que estava a haver muita manipulação no mundo cripto. A gente dizia isso. Eu escrevi isso em várias análises minhas. E quem sou eu? Outros grandes analistas, o Arthur Reis, o Mike Saylor, dizia isto. Há manipulação brava nos mercados. Mas ninguém sabia os meandros desta manipulação. Como é que ela estava a ser feita. Só que o Bitcoin nunca fez isso ao longo da sua história. O Bitcoin é criado, o white paper é escrito em dezembro de 2008, o primeiro bloco é minerado em janeiro de 2009. Nunca na sua história aconteceu o Bitcoin vir a perder a sua MM200, a sua VWAP anual, a sua VWAP mensal de forma tão abrupta e durante tanto tempo. Isso foi anómalo. E gerou muita especulação. O que é que se passou? Mas sabia-se e via-se graficamente que tinha acontecido alguma coisa muito estranha. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido. Porque essas coisas não se fazem à luz do dia. Agora sabe-se. Agora sabe-se, eu vou partilhar, não sei, eu estava a conversar isso mais com o Santana, não sei se vocês se têm este conhecimento. Eu fui a fundo nessa questão porque eu quis perceber o que se tinha passado. Porque eu volto a dizer, um ativo desta grandeza estar tanto tempo afastado dessas médias. E por que essas médias são tão importantes? Gente, porque é assim, porque as compras e vendas, os trades, são feitos através de algoritmos nas corretoras. Então, eles desenham essas médias e vão ganhando nos spreads mínimos, hora para cima, hora desce. Então, é por isso que existem essas médias. VWAP mensal, ou seja, a banda mensal, ou seja, aquele mês ele teve uma média de X, VWAP anual. A média de saúde do ativo. Exatamente. É tudo feito através de forma algorítmica e com IA. Por isso é que se fala nessas médias. Nada disto é por acaso. Ninguém inventou aqui a pólvora nem a roda. Isto já existe. Isto é estudado há anos e anos. E nunca o ativo tinha estado tanto tempo afastado dessas médias todas. Gerou uma desconfiança enorme nos mercados. Porquê? O que é que se passou? Porque foi uma manipulação como nunca tinha havido na história do Bitcoin. E o que é que se passou? Agora eu vou dizer-vos. O JP Morgan, que é o maior banco privado americano, que há 2 anos atrás dizia que o Bitcoin era lavagem de dinheiro, proibia aos seus funcionários de falarem de Bitcoin, de comprarem Bitcoins, ou seja, é um banco, claro, um dos maiores players mundiais dos mercados financeiros, sabe que o Bitcoin é a morte de todo esse sistema bancário fiduciário. O JP Morgan sabe disso. Então, subrepticiamente, só que, entretanto, começou a aconselhar os seus clientes a ter nos seus portfólios cerca de 0,5% dos seus ativos investidos em Bitcoin. Só que de forma hipócrita, cínica. Porque por trás houve a célebre baleia, um conjunto de carteiras que todos os dias às 9h30 da manhã vendia milhões, bilhões de dólares em Bitcoin. Ninguém sabia quem era. Foi o JP Morgan, o Stanley Morgan
e com mais 2 ou 3 bancos americanos que se juntaram numa mesa fechada, claro, secreta, para fazer essas vendas. E para quê? Para tentar derrubar a MicroStrategy, ou seja, a empresa do Michael Saylor, que se chamava MicroStrategy e que se chama Estratégia agora. Porque eles sabem que daqui a 2, 3 anos a empresa do Saylor engole todos eles, porque está sentada em cima de 650 mil bitcoins. E que daqui a 2, 3 anos vai virar um FMI que vai financiar estados, bancos, governos, países, através dessa engenharia financeira genial deste homem, que é o Saylor. E por acaso também é advogado. E que é dono de uma empresa de produção de software, só que o grande escopo dele é investimento em Bitcoin. E o que é que fez o JP Morgan? Começou portanto, a minar com essas vendas e a lançar a informação de que a empresa iria ser afastada, excluída dos índices de negociação, por ter mais de 50% do seu investimento em Bitcoin. E com isso, muitas empresas que replicaram a estratégia dele, que copiaram, mas como compraram o Bitcoin a preços muito mais elevados do que ele comprou, o Saylor, porque a média de compra do Saylor está abaixo de 50 mil dólares, como essas empresas replicaram a ideia dele genial, que é uma ideia de engenharia financeira fantástica, mas como compraram muito mais caro o Bitcoin, não conseguiram segurar a peteca e foram obrigados a começar a vender também. Por isso é que o Bitcoin despencou tudo pensado e construído de forma maliciosa, dolosa até, está sob investigação agora, do JP Morgan. Então, foi por isso que o Bitcoin foi buscar esse fundo em 80.600 dólares. E o que é mais engraçado é que chegou ao ponto, esta manipulação toda, de que o presidente Trump teve que intervir e dar um murro na mesa e dizer: chega, deixem os mercados funcionar. Porque o Trump, dizia isso hoje ao Santana, o Trump e toda a família dele, na altura em que o Trump perdeu a eleição lá nos Estados Unidos, as empresas dele foram escanteadas desse mesmo JP Morgan e dos outros bancos da alta finança americana. Foram escanteados. Eles foram obrigados, e aí é que descobriram o potencial do mundo cripto, foram obrigados a quitar as suas obrigações transnacionais e financeiras através de stablecoins do SDT. E o filho dele, o GR, do Donald Trump, disse que aquilo que os bancos tinham feito à família dele, enquanto ele não liquidasse o sistema financeiro bancário americano, não descansaria. E é isso que está a acontecer. Então, foi essa manipulação toda que fez com que o Bitcoin fosse pegar bora fazer um bolão. Dilson, depois até venha no meu privado depois de conversarem sobre essa aposta, porque ela continua válida, né? E eu ainda espero ganhá-la. Aliás, o próprio Artur Reis diz que ainda até final do ano o Bitcoin vai até 300 mil dólares, até ao final deste ano. E a Katie Wood, ainda hoje li uma notícia dela que diz que até 2030 o Bitcoin vai a 1,5 milhão de dólares. Então eu acredito muito nesses gurus do mundo cripto. Eu sou muito pequenino, sou um curioso, estudioso, mas ao pé deles eu aprendo muito. Então não perca de vista essa informação sua e traga até ao meu privado, até porque as nossas mensagens foram apagadas e eu perdi o histórico todo. Então venha ao meu privado e me traga essas informações de volta, Dilson, por favor. Eu tinha isso lá nos fixados e desapareceu tudo. Sei porquê. É para a gente retomar essa conversa e essa aposta. Então, o que eu vos queria dizer era o seguinte. Foi toda essa manipulação que fez essa queda do Bitcoin chegar nesse fundo. E muita gente está aprovado que houve essa manipulação.
E para vos comprovar aquilo que eu estou a dizer-vos, porque quem já me conhece sabe que eu não gosto só de ficar falando, eu gosto de provar aquilo que eu estou a dizer. E muito interessante, que entretanto, depois de se descobrir o que é que estava por trás dessa manipulação toda, o Saylor disse uma coisa muito simples, escreveu no X dele uma coisa muito simples. Podem apostar, podem chutar contra a minha empresa. Porque se o Bitcoin, olhem o que o homem escreveu, e está escrito, não é só conversa fiada, não. Porque o Bitcoin, se não subir, se não subisse e continuasse nos $80 mil, eu posso pagar os juros que eu pago aos investidores nessa minha operação financeira durante 70 anos. Repetindo, se o Bitcoin não subisse nada além de $80 mil, se continuasse no fundo $80 mil, ele disse, podem apostar contra a minha empresa. Eu pago os juros durante 70 anos. E se o Bitcoin, e disse mais, se o Bitcoin subir 140 pontos, ou seja, 1,4% ao ano, 1,4% ao ano, que não é nada, eu pago os dividendos para sempre. Porque eu tenho caixa para isso e eu tenho rentabilidade para isso. Então, a partir daí, os mercados perceberam o que estava a acontecer, perceberam a manipulação liderada pelo JP Morgan e começaram, portanto, a ter uma atitude mais positiva e a reação está aí. Eu vou colocar-vos aqui, olha, esta informação, tudo o que eu digo gosto de provar. Esta informação aqui, olha. JP Morgan está tentando falir a MicroStrategy. Eles estão vendendo a descoberto as ações da empresa dele, que é o MSTR, e descarregando BTC para liquidar Saylor e lucrar bilhões. Só que o que eles não esperavam, nem o JP Morgan, nem a alta finança americana, os parceiros do JP Morgan, os outros bancos, não esperavam foi que a comunidade cripto se rebelou contra isso, foram para o X e para as redes sociais boicotar o JP Morgan. Fizeram uma campanha no seguinte sentido: vendam as vossas ações no JP Morgan, cancelem vossas contas bancárias no JP Morgan e retirem os vossos fundos deste banco. Este banco não é sério. O JP Morgan não contava com isso. E aí deu um tiro no pé. Se queimou. Perdeu credibilidade. E o Saylor não. Porque, gente, isto é uma luta de titãs. Isto é a luta do velho mundo, da Web 2, do sistema financeiro bancário, baseado no dólar, baseado na impressão de dinheiro que está falido, e o novo sistema, a nova economia mundial global, de IA, de algoritmos, de criptomoedas, que é a Web3. Ou seja, nós estamos a assistir à morte do velho e ao nascimento do novo. E o novo, que é a Web3, engolindo a Web2. Só que, claro, isto gera lutas de trilhões de dólares, porque os banqueiros sabem, os banqueiros tradicionais sabem que estão condenados à morte. Porque se eu posso fazer uma transferência de dólares, de reais, de qualquer moeda, da minha carteira para a carteira do Santana, ou para a carteira do Roberto Aguiar, sem intermediários, porque é que eu vou estar a pagar um intermediário, um banco, lhe pagando taxas, deixando ficar os meus ativos sob a custódia dele, que ele pode dar um freeze ou um bloco e eu fico sem nada. Eu posso ter as minhas moedas, o meu dinheiro na minha mão, na minha carteira, com chaves privadas minhas, senhas minhas, sem intermediação de ninguém. Ou seja, não faz. Os bancos deixaram de fazer sentido existir. E os bancos sabem disto. Por isso eles tentaram, isto foi o último suspiro de tentar derrubar o mundo cripto e o Bitcoin. Foi a última tentativa desesperada do JP Morgan, liderada pelo JP Morgan. Não foi só ele, não. Foram vários bancos, vários players, várias baleias. Todos os dias vendiam às 9h30 da manhã, bilhões de dólares, derrubando o BTC. Para ver se o BTC chegava a um valor tão baixo que colocasse em causa a operação financeira do Saylor.
Só que eles esqueceram-se que estão a lidar com um homem muito inteligente, um homem visionário, que comprou muito barato lá atrás. Então, se o preço médio dele está em 50 mil dólares, até 50 mil dólares ele está mais do que garantido. Pode cair a 70 mil, pode cair a 60 mil, que a empresa dele continua a ser altamente lucrativa. Então, ficou desmascarado, ficou desnudado essa estratégia suez, vil, nojenta do sistema financeiro que, num último roubo, tentou derrubar a Web3 e o mundo financeiro que é trazido pelo Bitcoin. Não conseguiram. Então, a partir de agora, gente, eu vos quero dizer o seguinte: a partir de agora é só alegria, porque a gente viveu estes 2 meses de outubro e novembro. Reparem o seguinte: eu coloquei aqui várias vezes e escrevi várias análises sobre isso, em que eu ia buscar os últimos 3 meses de cada ano com as médias de valorização que tinha o Bitcoin em novembro, em outubro e novembro. E tinham sido sempre os melhores meses do ano. Em cada ano, no pós-halving, os meses de outubro eram valorizações de 30%, 40%, 50%. Os meses de novembro, idem aspas. Em 2017, novembro, deu 58% de valorização. E, de repente, este ano, com tanta injeção de dinheiro, com redução dos juros, e, de repente, outubro dá negativo, e novembro vai dar negativo. Por quê? Eu fiquei... Rapaz, há uma coisa que não está batendo aqui. Eu fiquei, rapaz. Por isso é que toda a nossa estratégia dizendo que portanto, até final de outubro, até final de novembro, Bitcoin iria bater 150 mil dólares, teria batido facilmente se mantivesse uma conjuntura de normalidade. Só que isto não foi normalidade. Pelo contrário, isto foi completamente surreal, uma coisa destas. Por isso é que eu acho piada às vezes, aqueles que, eu não disse que ia cair, mas tu sabias que o JP Morgan ia fazer essa campanha orquestrada. Mas tem cara que é desonesto, diz que sabia. Eu sabia que ia cair. Como é que sabias, rapaz? Você foi falar mais o CEO lá do JP Morgan, o CEO do Stanley Morgan, dizer, vamos fazer essa orquestra, você tem poder para isso? Você tem poder para isso, rapaz? Se enxerga, se toca. Como é que tu sabias? Ninguém sabia. Porque o que seria normal era outubro ter sido o mês de alta valorização e novembro, e em aspas. Isso seria o normal. E com base nessa normalidade, houve muita gente a dizer que seguramente o Bitcoin iria bater 150 mil dólares em outubro, em novembro. Não bateu. Mas uma coisa eu vos garanto, não bateu, mas toda esta negatividade, toda esta desvalorização funciona como que uma mola compressora. Você vai comprimindo, vai apertando. Quando ela se solta, quando ela se soltar, Santana, aí eu vou rir de muita gente. A gente vai rir de muita gente. O RSI no semanal tem... Tá lá no fundo. Está no fundo. Nunca esteve tão baixo. E quando essa mola for solta agora, com a injeção de trilhões de dólares que vai vir, com a redução dos juros a partir de 1 de dezembro, meu amigo... E a média móvel puxando para cima ainda? Então, eu estou muito esperançado. E o Sailor, já agora, só para finalizar aqui esta nossa conversa, e quem não gostar disso, pode sair da Ana, que eu estou aqui para conversar, bater papo. E sobre essa conversa aqui, olhem o que o Sailor disse. Michael Saylor, da Strategy, acabou de dizer que se o Bitcoin subir, ou seja, o que eu vos disse, 140 pontos, ou seja, 1,4% ao ano só, por ano, podemos pagar os dividendos para sempre. Se o Bitcoin subir 0% ao ano, ou seja, ficar nos 80 mil dólares, ele tem capital na empresa para pagar os dividendos, os juros aos investidores durante 70 anos. Sou eu que digo não. É este homem. E este homem que está aqui vai ser detentor do maior fundo financeiro do mundo. Vai virar um FMI. Aliás, ele já disse que não vende os seus bitcoins. Ele tem 650 mil bitcoins. Ele disse que não vai vender. Não vai vender e quer chegar a 1 milhão de bitcoins. Vai continuar comprando.
deu uma paradinha agora, devido a esta confusão toda, esta manipulação toda, mas ele diz que vai chegar a 1 milhão. E que não vende, ou seja, ele usa os seus bitcoins como um colateral, uma garantia para financiar essas operações aos seus investidores, aos seus acionistas, e todo mundo ganha dinheiro com ele. E porquê? Muito simples, porque ele paga cerca de 8% aos investidores, se o Bitcoin valoriza em média 18% ao ano. Então, é matemática pura. Se eu pago 8% ao ano aos meus investidores, e se o Bitcoin valoriza 18% ao ano, eu vou cobrar algum dia? Não, porque eu tenho 10% de margem. Se tem 18% de valorização, e se eu pago 8%, eu ganho quanto ao ano? 10%. O melhor negócio do mundo. Não quebra nunca. E os caras, porque não conhecem realmente o que é a força do Bitcoin, o potencial de valorização devido à escassez, devido ao colapso na demanda que vai haver, esqueceram-se disso e meteram-se com o cara errado. O cara diz, podem vários bilionários americanos, caras bilionários, empresários, shortaram contra a empresa dele, apostaram na queda das ações. Estão todos falidos. Não escapou um. Porque ele comprou muito barato, gente. O homem, ele foi visionário lá atrás. Ele foi visionário antes de todo mundo. Está sentado em 650 mil bitcoins. Uma média de preço de compra abaixo de 50 mil dólares. Não quebra nunca, porque o Bitcoin não vai nunca descer abaixo de 50 mil dólares. Pode ir a 70, ou 73,77, ou 69,400, que foi a ATH do ciclo anterior. Pode ir. Não acredito que vá. Mas até pode ir. Mesmo assim, ele está muito no lucro. Então comprou abaixo de 50 mil dólares. Não tem como. Então ele montou uma engenharia financeira tão genial que já vai ser o homem mais rico do mundo. Vai superar muito o Elon Musk. O Bezos da Amazon. Isso vão ser fichinho ao pé de um homem deste. O cara foi visionário. E eu sou seguidor dele. Eu sou fã dele. Pequenino, mas eu aprendo muito com ele. Sou seguidor dele, sou seguidor do CZ, da Binance, do Arthur Reis. Sou seguidor desses caras todos. Porque a gente tem que aprender com quem sabe mais do que nós. Não é com esses carinhas vendendo curso aí. Esses caras são visionários. Esses caras são visionários. Então a gente tem que seguir esses caras. Ver os movimentos deles e naquelas migalhazinhas que sobram para nós, a gente ir aproveitando. Não é seguir esses vendedores de curso, que a maior parte deles são os caras falidos aí, ostentando o que não têm. É seguir esses caras. Os originais, os puros do mundo cripto. Esse é o segredo do sucesso. Seguir esses caras. Então, não tenham dúvidas que isto a partir de agora vai ficar muito bonito no mundo cripto, graças, e foram 2 meses de muito sofrimento, outubro e novembro, vos confesso, apanhou todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava uma coisa dessas, porque nos últimos 10 anos, façam uma análise, nos últimos 10 anos do Bitcoin, nos meses de outubro e novembro, façam uma análise, valorizações espetaculares. Então seria normal que este ano também fosse. Só que devido a esta brincadeira, não é brincadeira nenhuma, que é uma luta de titãs, é a luta de todo um sistema financeiro que sabe que os bancos não vão fazer mais falta nenhuma, que eu não preciso de um banco. Eu vos digo, eu não vou a um banco há mais 4 anos. Vai ser uma quebradeira. Vai ser uma quebradeira. Como foi em 2008. E o Bitcoin surgiu por quê em 2008? Justamente para fazer face à crise financeira do subprime em 2008 e para fazer face, uma resposta à injeção ilimitada de dinheiro por parte da impressão de dinheiro. Bitcoin surgiu por conta disso. Essa é a verdade. E quem não sabe isso não sabe nada sobre o mundo cripto. Então foram 2 meses muito dolorosos, mas é o seguinte, foram 2 meses muito negativos, mas aquilo que está por vir, só que vai vir de forma atrasada, digamos assim. Que era muito melhor que tivesse vindo já em novembro e em dezembro, seria espetacular. Mas não é como nós queremos. Agora não tenham dúvidas de que em dezembro vai ser muito bom, em janeiro vai ser maravilhoso, em fevereiro vai ser melhor ainda. Então é esperar mais um pouquinho que vocês vão ver que tudo aquilo que nós pensávamos que ia acontecer em outubro e novembro não aconteceu, mas vai acontecer a partir de agora, a partir dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, possivelmente até março. Vamos ter altas impressionantes
e que vão apanhar toda a gente de surpresa. É verdade, Dalva, esse filme é muito bom. A Grande Aposta. E há outro também muito bom, que é a Rede. São 2 filmes espetaculares. Filmes que ensinam muita coisa sobre o que é o mercados financeiros, Bitcoin. Vale muito a pena. E quem não quiser assistir a esses filmes, vem aqui às nossas amas, que a gente dá aqui uma palhinha do pouco conhecimento e modesto conhecimento que nós temos. É o que nós aqui fazemos. Bom, então, era isso que eu vos queria dizer. Tentar, de alguma forma, explicar-vos, porque vejam o seguinte, ó. É isso que eu vos queria dizer. Eu sempre gosto dessas imagens, porque às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras minhas. Olha, por exemplo, aqui. Portanto, esta linha laranja é chamada MM200, ou seja, a média mensal de 200 semanas. E o Bitcoin quer suba acima dessa linha, quer desça abaixo dessa linha, ele sempre vai buscar essa linha, sempre. É chamada MM200. É uma, como é que eu vou dizer? É uma referência. É uma referência do mundo cripto. Essa linha é VWAP mensal, que é a média mensal do ativo, é VWAP anual, ou seja, isto são tudo linhas que são sempre respeitadas pelo ativo. E, de repente, agora, perdão, devido a esta manipulação toda, o ativo caiu abaixo desta linha toda, esse tempo todo. Ficou muito estranho, muito suspeito, devido a esta manipulação toda. E é isso que vai acontecer agora. Portanto, ele vai buscar, isso eu digo sempre nas minhas análises, ele vai buscar esta linha, que é MM200, portanto, ele vai fazer isto em V. Ele rapidamente vai buscar os 110 mil. Rapidamente. Como que num efeito elástico, ele vai buscar isto. E depois faz um pullback e depois vai atingir nova máxima histórica. Acreditem que vai. Acreditem que vai. Agora, o dia, a semana, ninguém sabe, mas posso dizer que é nas próximas semanas. E vai apanhar muita gente de surpresa. Bitcoin vai buscar 110 mil, vai buscar acima de 126 mil, vai buscar acima de 130 mil, vai buscar acima de 150 mil, e neste ciclo, que é um ciclo diferente de todos os outros, já falei nisso várias vezes também, é um ciclo que se vai prolongar muito mais do que os outros, devido à entrada dos institucionais, devido aos ETFs, vai trazer a maior valorização de sempre. E o Bitcoin vai trazer toda essa valorização, e é aqui que eu queria chegar agora, e vai arrastar consigo todas as altcoins, as boas altcoins. E Vitra vai junto. Não tenham dúvida sobre isto. Não tenham dúvida sobre isto. Gente, olha, eu vou colocar aqui outra imagem, porque eu assisto uns caras aí da gringa, aí eles colocam estes gráficos, e eu printo e depois faço a minha interpretação. Olha, esta imagem aqui, vejam isto aqui. Esta imagem aqui, vocês sabem o que é isto? Isto é o chamado o total 2, ou seja, toda a capitalização do mercado, excluindo o Bitcoin, incluindo Ethereum. Ou seja, você vai ali no CMC, está ali número 1, o Bitcoin, agora até está lá uma stablecoin da Coinbase, em primeiro lugar. Mas é o Bitcoin em primeiro lugar, depois a seguir vem Ethereum, ou seja, excluindo o Bitcoin, toda a capitalização do mercado, de todas as criptomoedas, que neste momento são 27 milhões, portanto, ela é aqui representada. E vejam o seguinte, no ciclo anterior, em março de 2020, ou seja, todas as altcoins, com exclusão do Bitcoin, representavam cerca de 40 bilhões de dólares, certo? E com a alt season, os 40 bilhões passaram para o máximo histórico da altura, ATH, do total 2, de 1 trilhão e 700 mil. 40 bilhões de dólares para 1 trilhão e 700 mil. Fizerem as contas, essa valorização significa uma valorização de 20, 30 vezes da capitalização de mercado das altcoins. Ou seja, estava em 40 bilhões, todas elas. Você retira o Bitcoin e soma todas elas. 40 bilhões de dólares em 2020, março. Com a alt season que veio, os 40 bilhões de dólares foram para 1,7 trilhões, a ATH do total 2.
Mais de 30 vezes de valorização. E agora, é aqui que eu quero chegar, enquanto é que está essa capitalização de mercado do Total 2? Está em 1,2 trilhões. E no mínimo, pode escrever isto, no mínimo, esse 1,2 vai fazer 10 vezes. Se fez 20, 30 vezes já há 3, 4 anos atrás, por que não vai fazer ao menos 10 vezes agora? Então, se está num 1,2, vai para 10 trilhões no mínimo. Ou seja, há 3 anos atrás, entraram valorizou cerca de 30, 40 vezes. 40 bi, 1,7 trilhões. Agora está 1,2. Se fizer só 10 vezes, vai para 12 trilhões. É pedir muita coisa? É pedir muita coisa entrar 10 trilhões de dólares? Se o próprio secretário de Estado, o Bessent, já diz que só em stablecoins, a Genius Act, a lei Genius, vai injetar 7 trilhões de dólares nas altcoins. E o que pouca gente sabe é que altcoins são stablecoins, são altcoins. O STP, o STC. Quem entra nela vai irrigar, exatamente, Santana, vai irrigar as artérias financeiras de todo o mundo cripto. Então, se em stablecoins vai entrar 7 trilhões e o resto? É difícil chegar a 10 trilhões? Não é difícil. Se o próprio Fed vai ter que injetar, no mínimo, se o próprio Fed vai ter que injetar, no mínimo, na pandemia, injetou quanto? Se você ler minhas análises, você sabe. 3 trilhões. O Fed agora nem com 15 tri faz a festa. vai ser mais. E o próprio Donald Trump já anunciou que vai injetar 21 trilhões. Suspeito que vamos chegar a 50 trilhões. Se o próprio Donald Trump, Santana, afirmou que vai injetar 21 trilhões na IA, onde é que vai rodar a IA? Onde é que vai rodar? Nas blockchains, nas redes. Numa Solana, numa Ethereum, numa Avax, numa Matic, numa Arbitrum. É lá que vai rodar. E a Vitra é uma blockchain pequenina. Muito pequenina, mas é uma blockchain. Será que não chega nada na Vitra? Será que não chega nada na Vitra desses 15 trilhões, desses 20 trilhões? Será que não chega nada, minha gente? Chega. É só a gente divulgar um pouquinho. É só a gente listar numa ou duas cheques, ou 3 boas cheques. Acabou-se. Então, gente, nós temos uma mina de ouro em nossas mãos. O nosso projeto tem um potencial de valorização fantástico. Só falta ser conhecido. Só isso que falta neste momento. Como é que é conhecido? Marketing. O próprio André já nos trouxe aquela moça lá, a Lenz, ou Denz, que é lá da Arábia, do Dubai da Arábia. Vamos fazer a parceria com ela. Aquela mulher feia. Linda, né? As modelos da Vitra são mais bonitas. Eu acho mais bonitas. As modelos fotográficas. É a Line, chama-se a Line e Lívia. Acho elas mais bonitas. Aquela mulher vai fazer uma campanha de marketing espetacular. Nós temos também 8, 9 grupos dos países árabes, que é semelhante àqueles grupos da Capricorns, que têm um leque de investidores muito grande. Então, é o que nós temos que fazer. Só mostrar ao mundo. E desses trilhões, eu não digo 1 trilhão, isso é sonhar alto demais, mas que venha, por exemplo, 500 milhões e 1 bi já leva a Vitra para 2, 3, 10 dólares. Só isso que a gente precisa, minha gente. Então a gente não está a falar em nada de impossível. Não estamos a falar em nada de fantasioso. É perfeitamente palpável. É perfeitamente execuível. Só basta trabalhar nesse sentido. E por isso é que nós estamos aqui em São Paulo. Para divulgar, para nós trazermos gente nova, parcerias novas, divulgação nos vários provedores de informação, numa Cointelegraph, nos vários canais aqui que existem de boas informações sobre o mundo cripto. A Vitra vai entrar nisso tudo. Está a ser conhecida. E temos ferramentas para permitir aos novos investidores rapidamente fazerem as suas aquisições. E com listagens também em sexo. É o que tem que ser feito. Então ninguém está a vender aqui a banha da cobra, ninguém está a prometer aqui o impossível. O que estamos a prometer aqui é trabalho. Do Nico, cada das modelos. Você não viu não as fotos do Nico? Eu coloquei à tarde. As nossas modelos aí trajadas com Vitra. Vou colocar aqui. Alguém coloca aí, vai para lá de cima. Mas ele quer ver ao vivo, né? Ele quer que tu liga a câmera aí, pelo jeito. Não estou aqui ao vivo. Ao vivo estou eu e o Santana, que somos muito lindos.
Mas não somos gajas, não. Somos moças, não. Olha, se vocês as quiserem ver ao vivo, uma coisa eu vos prometo. Ao vivo, vocês podem vir a vê-las. Quando fizermos o convívio, a confraternização em João Pessoa. Aí eu prometo elas estarem presentes, equipadas com a logomarca da Vitra. Aí eu prometo isso. Em João Pessoa, prometo. E em São Paulo, elas são da Paraíba, não dava certo, não. Então, fica aqui a minha promessa. Gente, a gente vai trabalhar muito estes 2 dias. Temos aí uma série de coisas aqui nos bastidores para resolver. Coisas muito boas. Se eu não botei aqui as fotos delas, não? Acho que botei, não? Ou não? Botei não no grupo, Santana? Tinha mostrado para mim, eu acho que. Eu acho que estava, não era? Ó, Tonico, você de certeza que está a fazer aí esse pedido, ver essas fotos, mas a sua túnica não está ao seu lado, não. Certeza absoluta. A túnica eu fiquei sabendo que ela é brava. Ela é brava, viu? Fiquei sabendo. Você colocou as fotos aí, sim. Já coloquei. Pronto. Mas Colocou, eu vi. mais importante do que as fotos dessas lindas modelos pronto, ninguém estão as 2 fotos. Mais importante do que as fotos, porque isso a mim não como dizia o meu falecido pai, não me aquenta nem me arrefenta. O que me faz sorrir é o din-din no bolso, não é moça bonita, não. Até porque moça bonita só tem quem pode. Mulher dá trabalho, não é, Tonico? Mulher não é para todo mundo, não, é para quem pode. Então, não te iludas muito, que é só para aguçar o apetite. Mas a Vitra está bem representada com essas modelos aí. Dá muito trabalho. Bom, gente, era isso que eu vos queria dizer. Sobre a distribuição de rendas hoje, não vai ser feita hoje, porque eu andei aqui o dia todo aqui a resolver uma série de questões e se for possível amanhã a gente faz amanhã, senão a gente faz durante a próxima semana a distribuição. E também realmente não tem havido muitas transações no gráfico, né? Não tem havido muitas compras, porque é normal nesse período da apatia. Então a gente se calhar vai guardar isto e faz uma distribuiçãozinha mais bacana no final do ano. Se calhar acho que fica melhor. No período do final do ano ser mais recheado, viu? Se preocupem não, que ninguém quer o que é vosso. Ninguém quer um token que seja vosso. É bom assim, a poupança só engorda. Bom, gente, eu vou passar aqui a palavra ao Santana agora, enquanto eu tomo ali uma aguinha também. Espero que tenham gostado, sobretudo, dessas notícias. Gente, resumindo aqui a ópera, porque às vezes o discurso fica muito longo e evasivo e perde-se a objetividade. Não tenham dúvida nenhuma que esses 2 meses de outubro e novembro foram 2 meses completamente anormais, que ninguém esperava, porque geralmente outubro e novembro são meses de valorização do Bitcoin e das altcoins. Não foi assim. Ou seja, tudo aquilo que não vivenciamos no mundo cripto, toda essa valorização está prensada, está retida, mas ela vai vir. E vai vir seguramente de forma mais explosiva ainda do que viria de forma normal, porque ela está ali reprimida. Quando vier a valorização com a redução da taxa de juros a partir do dia 10 de dezembro, com a injeção, o que é o chamado easy, ou seja, o afrouxamento do balanço patrimonial norte-americano, ou seja, soltar grana, injetar grana nos mercados, gente, isto vai atingir uns patamares que vai apanhar muita gente de surpresa. A nós da Vitra não apanha, porque a gente sabe o que nos espera. Outra coisa, já passo a palavra aqui ao meu querido Santana. Deixa-me só partilhar aqui esta imagem, que é uma imagem que vocês não conhecem, acho eu, e que é muito, muito, muito elucidativa. Este gráfico aqui é a chamada grade algorítmica de valorização exponencial do BTC. Mensal. Vocês vejam aqui o seguinte. É a última vez, fixem esta informação minha, é a última vez em que o Bitcoin desenhou no mensal este martelinho que está a desenhar no mês de novembro. Vocês sabem o que significa um martelinho? Numa análise gráfica, significa fim de tendência de baixa. Porque o pavio inferior significa rejeição do preço.
a cabecinha do martelinho e depois o pavio, ou seja, o mercado não aceita aquele preço baixo. Significa, exatamente, isso significa o fim daquela tendência. A última vez que neste gráfico, este martelinho assim foi desenhado, o BTC estava, sabem quanto? Estava em 3.700 dólares. Foi para 126 mil dólares. A última ATH. Então imagine agora que esse mesmo martelinho está a ser desenhado, para quanto é que não vai o Bitcoin? Muito longe. Mantendo esta grade de análise. E são números. Tudo isto, há gente que não tem conhecimento e que acha que isto surge por acaso. Não. Isto surge em função do comportamento dos gráficos dentro do mercado de compra e venda. São médias ponderadas algorítmicas. Então, a última vez que esse martelinho foi desenhado, ele subiu de 3.400 dólares e foi pegar a nossa ATH deste ciclo. 126 mil. Ou quanto é que vai agora, nos próximos meses? Nem sabe. Eu tenho um palpite. E eu mantive naquela minha aposta, entre 400 a 450 mil. Mas chegando nos 300 mil, 350, eu já sou um homem muito feliz. Até porque vos digo uma coisa, este amigo que vos fala fez compras de Bitcoin quando ele estava a cerca de 15 mil dólares. Então, fazendo 150 mil, eu fiz 10 vezes. Em Bitcoin. Não estou falando em altcoins. É assim. Agora tem que ter muita calma. Muita calma, engolir muito sapo, e ouvir muito desaforo, e escutar pessoas que não têm noção daquilo que dizem, daquilo que falam. Pessoas completamente armadas em expertos do mundo cripto. Nem sabem a verdadeira essência do Bitcoin, das altcoins. Não sabem. A gente escuta. Não sabem. Eu dizia que aquilo. Dizias nada. Tu dizias porque és um cara sem noção. Porque ninguém sabia que esses 2 meses ia ter essas quedas provocadas. Agora a gente sabemos o porquê. Provocadas por essa manipulação do JP Morgan. Todos os dias às 9h30 da manhã, se foram lá nos gráficos, havia vendas de bilhões de dólares em BTC. Combinadas. Mesa de negócios combinada. Liderada pelo JP Morgan. E a gente olhar para o gráfico, porra, como é que é possível? O Bitcoin nunca fez isso em 13 anos, em 14 anos. A M200, ele vai cair, e afasta-se assim esse tempo todo, semanas afastado. Não pode. O que é que está passando? É o fim do mundo cripto? Mal sabíamos nós que era Chegou bem que tentavam. Bem que tentaram. Só que o mundo cripto já está tão robusto e tão consolidado que o mundo cripto é a nova revolução industrial. Século XVIII nós estamos em revolução industrial. E é a mesma coisa agora. Com a IA é a nova revolução industrial. Porque a IA vai rodar nas redes, nas blockchains. É a nova revolução industrial. Tenho dúvida sobre isso. A palavra é tua, Santana. Força aí. Marmalinha. E meus amigos, não se deixem iludir pelas notícias que saem na mídia, porque existem muitas notícias desencontradas, inventadas, muito food. Então, as informações que o Luiz tem passado para nós são informações que estamos vendo com nossos próprios olhos, que são a realidade. E precisamos entender isso para que possamos nos sentir seguros. O Luiz, por exemplo, ele disse que, assim que o Powell disse que não era certeza que haveria um corte de juros em dezembro, o Luiz, em seguida, disse que com certeza haveria um corte de juros e explicou os motivos. E agora nós estamos vendo aí que na Polymarket a aposta a respeito do corte de juros em dezembro está muito alto, tem muita gente acreditando nisso e realmente é impossível que o Fed não corte os juros em dezembro, porque isso vai acontecer, porque a situação dos Estados Unidos pede que isso aconteça. E agora iremos assistir, a partir do dia de 1º de dezembro, conforme o Luiz disse, a injeção. O início da injeção dos trilhões de dólares, que é necessário para salvar a economia americana. E precisamos entender também
que o governo de Donald Trump está causando uma revolução monetária. A ordem monetária está saindo da Web 2 para a Web 3. Isso levará à injeção de muitos trilhões de dólares. E eu... Se abrir a câmera, fica à vontade. Não. E eu acredito realmente que alcançar 10 trilhões de dólares vai ser com muita facilidade. 20 trilhões, digamos assim, é a nossa primeira meta. E quem sabe, né? Isso eu dizendo, quem sabe, né? Não seja 30, 40, 50. Ninguém sabe, na verdade, Ninguém sabe. onde é que vai chegar. Mas hoje nós temos um cenário completamente diferente dos outros ciclos. Esse cenário é o cenário da institucionalização do Bitcoin e de outras criptomoedas, né? Então, quando vocês ouvirem também notícias que não vai haver não vai haver out-season, isso é mentira, entendeu? Por quê? O Bitcoin, ele é uma reserva de valor. Porém, o Bitcoin, ele não é escalável. Blockchains escaláveis são, por exemplo, Polygon, Avax, Ethereum, Solana e as demais, incluindo a Vitra, que tem tecnologia e foi desenvolvida para ser escalável. Então, as altcoins, elas proporcionam para essa nova ordem monetária, para essa revolução tecnológica, uma escalabilidade que o Bitcoin não consegue oferecer. O Bitcoin é o nosso índice Nasdaq, né? É o grande índice, por exemplo, né? É um grande índice. Mas quem vai escalar são as altcoins. E, por exemplo, Bitcoin bateu 150, 160 mil. As pessoas que têm Bitcoin começam a realizar lucro e começam a rotacionar esse dinheiro dentro das altcoins para que esse dinheiro também se multiplique dentro das altcoins. Então, não existe uma pessoa que eu sou Bitcoiner e não gosto de altcoins. Não existe isso. Porque todo Bitcoiner, toda pessoa que tem Bitcoin, ele quer que a altcoin aconteça para que ele rotacione esse dinheiro dele e ainda maximize ainda mais seus lucros. Então, quando vocês verem notícias, lembre das análises do Luiz, tudo que ele tem feito. E primeiro vem a valorização do Bitcoin e depois, sim, então, a out-season, a valorização das altcoins. O Bitcoin, o capital institucional e dos grandes players entra primeiro no Bitcoin e depois realizam os lucros e vai migrando para a Ethereum e depois para o top 10 até a Cardano. Vai derramando. Vai derramando. Vai rotacionando. Exatamente isso aí. Então é isso, meus amigos. É essa palavra que eu tenho para dar para vocês. Fiquem atentos. Não se deixem enganar por essa mídia, que nós sabemos que é uma mídia podre. Entendeu? Que na verdade, eles querem que você visualize a página deles, a notícia deles. E por isso eles criam muito food para chamar nossa atenção mesmo, para que nós venhamos a engajar a página deles. E os canais deles são monetizados. Eles não ganham nos lucros dos investimentos cripto. Não. Eles ganham na monetização e na venda de cursos. Na monetização e venda de conteúdos. E na venda de cursos. Isso aí. Então, assim, nós precisamos aprender a olhar da onde está vindo a informação correta e estar olhando sempre para essa direção da informação correta. Aí, dessa forma, a gente se sente mais seguros. Eu sei que, claro que eu queria que a out-season já estivesse, né? Se tivesse sido maravilhoso, outubro e novembro. Meu bolso estaria cheio de dinheiro. Entrar mais de $1 seria então, maravilhoso. Mas, enfim, infelizmente, foi um pouco adiado, mas nós estamos vendo que os trilhões de dólares vão começar a ser derramados agora a partir do dia 1º de dezembro. Tá bom? Então é isso que eu tenho a falar. Um abraço a todos. Muito obrigado, Santana. Então, gente, espero que tenham gostado
desta ama feita a duas mãos, tocada a duas mãos, por mim e pelo Santana, que é uma grande valia neste projeto, e eu sou muito grato a ele e a todos vocês. E então, até amanhã, se Deus quiser, eu vou descansar agora, vou tomar um banho, ainda vou ver aqui algumas notícias antes de dormir, tenho a minha esposa à minha espera, e o Santana ainda vai trabalhar em prol do nosso projeto, através de umas informações que eu lhe passei. Ele agora vai pegar nelas e vai dar-lhes um formato digitalizado, portanto, e de conteúdo informativo, para melhorarmos ainda mais o nosso projeto e trazermos mais alegria aos nossos investidores. E amanhã, quem puder se juntar a nós, né, Santana, lá no evento, será uma alegria imensa poder dar um abraço a cada um de vocês, aqueles que estejam presentes, e os que se fizerem presentes vão receber no 0800, na amizade, uma camiseta lindíssima com a logomarca da Vitra, e um boné e um chaveiro com toda a nossa informação do nosso ecossistema através de um QR Code. Estou com eles aqui na minha frente, mandei fazer 100 e vou distribuir amanhã às pessoas que estiverem lá e alguns parceiros nossos a quem eu vou ofertar, eu mais o Santana, a gente vai ofertar na mão deles, para que eles assim já tenham uma referência do que é a Vitra e para aquilo que veio a Vitra, para fazer história no mercado cripto brasileiro, escrever páginas de ouro neste mercado tão bagunçado, tão adulterado, tão conspurcado, que é o mercado BR brasileiro. Mas a Vitra veio para fazer a diferença e já está fazendo a diferença. E amanhã é um dia histórico, um dia épico da concretização dessa nossa meta, de mostrar que somos diferentes, que somos reais, que somos presenciais e que somos idóneos. Somos um projeto sério e quem quiser juntar-se a nós vai surfar toda essa onda de valorização e de rentabilidade. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Se tiverem alguma dúvida aí que queiram aqui colocar, eu posso responder, o Santana também. Que horas, Roberto? Portanto, o início da atividade lá é 9 horas. Nós vamos chegar lá, eu mais o Santana e a minha esposa, Roberto, por volta de umas entre as 9h30 e 10 horas. A gente vai tomar o café da manhã aqui no hotel. Vamos ficar ainda até tarde hoje a trabalhar mais um pouquinho no projeto. Entre as 9h30, vamos tomar o café da manhã aqui juntos e depois vamos pegar um Uber e chegaremos lá entre as 9h30 e 10 horas. Quando vocês estiverem lá, mandem-me aqui uma mensagenzinha no Telegram e a gente se reúne lá e vamos dar aquele abraço fraterno, solidário, amigo, e vamos ofertar-vos com as camisetas para que vocês arranjem uma forma, nem que vistam por cima da roupa que têm vestidos, né? A camiseta da Vitra por cima para andarem lá no evento junto connosco com a nossa logomarca estampada no peito. A Vitra merece, viu? Um grande abraço. A partir das 9h30, 10 horas, nós já estamos por lá. Viu, Roberto Aguiar? E o evento é o dia todo, até de noite, e no dia seguinte também. Vamos ver, a gente vai aproveitar ao máximo a nossa estadia lá, para rentabilizar ao máximo as informações e a divulgação que vamos fazer lá da Vitra. Tá bom? Então, se não houver mais nada, eu agradeço do fundo do meu coração, em meu nome pessoal, em nome da Vitra, em nome do Santana. Muito obrigado e Deus vos abençoe. Obrigado pela confiança e quem puder, faça-se presente lá. Será uma alegria imensa vos conhecer, olhos nos olhos, dar aquele aperto de mão, aquele abraço, para como que solidificarmos mais ainda a nossa amizade e a nossa união neste projeto maravilhoso, que é um projeto que veio para mudar vidas. Acreditem nisso. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos, gente. Fique com Deus.